Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós te entregamos, ó Pai, a vida do irmão Abraão, que ele possa, nessa noite, vir falar e nos ensinar sobre aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Abençoe cada um que está participando dessa aula e aqueles que irão assistir a aula posteriormente, para que nós possamos abrir o nosso entendimento para receber melhor de Ti sobre aquilo que o Senhor quer nos entregar. E que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que nós viemos aprender nessa noite. E desde já nós já agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Fico muito feliz de poder estar com vocês. Já é até um clima de despedida, porque é o último livro, né? Apesar que são 2 aulas. Mas eu creio que foi bastante enriquecedor nesse tempo, né? Vocês que têm permanecido e aqueles também que não têm acompanhado as aulas. Então, antes de poder estar me apresentando, eu queria saber simplesmente o nome de vocês, da onde vocês são e, numa frase, o que levou vocês a fazer esse seminário bíblico, né? Eu queria aprender mais o Senhor. Recebi o convite de uma amiga. Então, vocês podem desativar o áudio aí. E aí diz o nome, da onde veio e o que levou vocês a participar desse seminário online. Pode ser? Posso começar? Pode. Então, meu nome é Renata, eu estou no Valparaíso, sou de Valparaíso de Goiás, né, em torno de Brasília, Igreja Assembleia de Deus Mensageiros de Cristo. Eu e meu esposo somos os pastores da igreja, e o convite veio através do acompanhamento que a gente faz com o Rony, né, nosso grande amigo, irmão, e com o objetivo de aprendizado. Então, aproveitar esse momento de pandemia para aprender a palavra do Senhor é uma das melhores formas que a gente tem de sair um pouco do foco desse problema, né? E Amém. é isso, aprendizado. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou falar então, hein, gente? Boa noite, meu nome é Rosângela, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sou da Primeira Igreja Batista de Vila Kennedy, às vezes está no auge aí da fama, Vila Kennedy. E meu filho é jucunzeiro, não é isso que fala? Também pode ser. Eu tive com o Rony ano passado, conheci o Rony, e a gente sente muita necessidade de mais conhecimentos bíblicos, e não queria fazer um seminário, até porque eu sou professora e trabalho à noite, não teria como estar aí, trabalho de manhã, tarde, noite, não teria como fazer um seminário, né? E aí o Rony foi, conversando com o Rony me convidou, entendeu? E eu tenho gostado muito, apesar de ter ficado umas 3 aulas ausente por causa do trabalho, porque eu tenho que estar trabalhando na plataforma, e aí ficou meio complicado essas últimas aulas, mas para mim, conhecimento bíblico era essencial, entendeu? E, assim, foi além das minhas expectativas. Que bom, minha amiga. Feliz por você. Então, eu sou Maxo, sou do Haiti, e eu conheci esse curso através da tia Isabela, para fazer comigo. Então, eu quero também aprender mais, conhecer mais da Bíblia. Ainda estou aqui no Rio de Janeiro, vou fazer a minha ITED, ainda não fiz. Então, é isso. Muito bom, meu amigo. Eu posso falar agora? Meu nome é Emily, eu sou do Tocantins, também na Assembleia de Deus. O que me despertou interesse em participar do CIEB foi... Eu gosto muito de mergulhar nas escrituras, né? Então, tudo que envolve você estar estudando e lendo a palavra de Deus, para mim, é maravilhoso.
Então, e tudo que também a Jocum ela promove, eu sou apaixonada. Então, eu fiquei sabendo, né, pelas redes sociais, eu me interessei e aí eu acabei me inscrevendo. Então, é isso. Muito bom, minha amiga. Vou me apresentar, então, para quem não me conhece. Eu sou o Guilherme Henrique, sou jocumeiro, sou da Jocum 360. E o que me levou a fazer, né? Prazer conhecer vocês. Meu sinal é esse aqui, na comunidade Surna. Eu trabalho na Jocum. E aí, o que me levou a fazer a CIEB é porque CIEB relembra a EB. E a EB é uma escola topíssima dentro da Jocum, né? Um dos cursos da Jocum. E aí é o que eu consegui fazer no momento, né? A CIEB. E eu tenho muito interesse em fazer EB também. E aí, para mim conhecer mais o que é a EB, eu fiz a compacta, né? Que é a CIEB. Uhum. Alguém quer fazer um gesto para você, Guilherme? Faz o gesto. Aqui, ó, faz assim. Isso! Tudo bem, linda? Faz o gesto para ele. Vai. Faz, filha, assim, ó. Molecota! Vai lá. Prazer conhecer. Tchau. Você. Vai lá. Muito bom, Guilherme. Eu vou falar aqui. Tá me ouvindo, Abraão? Perfeitamente. É a Lili, está lembrado de mim, né? Claro. Então, eu sou de Jocumoc, né? Para quem não me conhece. Estamos pioneirando a base aqui, eu e o Darlan. E o propósito de estudar a Bíblia é seguir o conselho de Paulo até mim, né? Como obreiro que maneja bem a palavra. Então, eu acho que o Brasil é um país, um dos países, né? Porque existe vários, muito pobre nessa área, da palavra de Deus. Então, às vezes a gente está em algum lugar e fala em referência, fala em alguma coisa sobre a Bíblia e você fica voando. Então, eu acho que isso é necessário na vida, principalmente daqueles que estão à frente de obra de Deus, seja pastoreando, seja como missionário, seja como for. Ou seja, é o papel de todo cristão manejar bem o instrumento a qual ele defende, Amém. que é a palavra de Deus. Como que eu vou defender algo que eu não conheço? Então, esse é o propósito, conhecer a Deus, né, através da palavra dele e aplicar o valor, né, fazê-lo conhecido. Ok? Ok, muito bom. Foi todo mundo? Fala aí, Abraão. Olha aí o Alan aí. E aí, de boa, irmão? Tranquilo. Alan de Brasília, né? Meu vizinho é Abraão. A minha vontade de fazer o CIEB foi intimidade com Deus mesmo, né? Aprender a palavra de Deus a fundo e poder aplicar os ensinamentos na minha vida e poder também passar um pouco do que eu aprendi desses ensinamentos para o próximo, né? Então, esse foi o meu pensamento em fazer e conhecer mais a palavra do Senhor. Muito bom, meu amigo. Tamo junto, Abraão. Muito bem. Alguém que ainda não se apresentou ou que chegou agora? Estou conhecendo um pouco de vocês, conhecendo o nome, da onde são e o que motivou vocês a estarem aqui. Então, faltou mais alguém que está online para se apresentar? Boa noite. Boa noite. Então, eu entrei agora, né? O Rony falou aqui pra mim. Eu sou daqui de Goiânia mesmo e eu comecei, a minha primeira aula foi presencial, né? E foi muito boa. E o motivo
que eu quis fazer o CIEB foi realmente um conhecimento mais profundo na palavra e poder repassar isso para as pessoas que estão precisando mais, tanto dentro da igreja como fora, e abrir meus horizontes, abrir a mente, aprofundar mais no que Deus está querendo dizer na palavra dele para nós. Amém. Boa noite, eu sou a Natália, eu não falo muito aqui, então, mas enfim, eu sou de Goiânia, sou da Igreja Fonte da Vida, e o que me levou a fazer o CIEB foi, na verdade, o convite de um amigo, e eu me interessei muito porque eu nunca fiz algo assim, né, de aprofundamento e tal, então, inclusive no ano mais improvável, eu decidi fazer. Então, enfim, é para isso mesmo, me aprofundar na palavra e conhecer mais. Muito bom. Muito bem. Todos, então, se for entrando mais alguém aí, a gente, então, dá início à nossa aula. Fico muito feliz pelas motivações de vocês. E todo mundo está me escutando aí? Só dá um joinha aí, depois o pessoal vai tudo se escondendo já, né? Desligando a câmera. Vocês ficam à vontade, mas deu para ver o joinha aí. Estamos aderindo a esse novo formato. Também não cheguei a dar muitas aulas online. Dei uma aula hoje de manhã de 1ª e 2ª Samuel. Se você chegar a ouvir algumas crianças aí, que tem uns bebezinhos aqui, já vou mostrar a foto de vocês da família. Então, claramente, tem pessoas que nesse tempo de pandemia têm se sentido depressivas, ansiosas, diante também de tanta notícia ruim, e o que será de mim? Vou pegar o vírus, não vou pegar? Às vezes sofreram alguma perda durante esse tempo, também financeira ou de algo do trabalho, e nada melhor do que ter um amparo na palavra de Deus. Eu acho que vocês decidiram escolher a melhor parte nesse tempo, porque muitas das pessoas que têm deixado a ansiedade dominar, ou até mesmo a depressão, são por conta de se tornarem improdutivos nesse tempo. Vai olhando muita notícia ruim e fica com a vida estagnada, sabe? Não desenvolve. E o fato de vocês escolherem estar aprendendo mais do Senhor, buscando mais o Senhor, com certeza é algo que não só agrada o coração de Deus, mas que Deus há de honrar cada um de vocês e preencher o coração de vocês com a verdade. Eu queria ler para vocês João 8:32. E se vocês têm tempo de igreja, claramente vocês conhecem, que é um versículo bastante conhecido, que diz assim, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente olha para esse versículo muito conhecido, claramente nós vemos que... Só um momento. Opa, voltou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, João 8:32 vai trazer essa verdade aí. Mas muita gente toma o versículo como algo absoluto. Mas é interessante ver como começa. Como começa o versículo? O versículo não começa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele começa no versículo 31. Porque não tem como analisar o 32 sem ver o 31, porque esse E denota condição. E conhecereis a verdade. Então, baseado nesse E que denota condição, vamos ler do 31 ao 32, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é interessante nós notarmos duas coisas interessantes no versículo 31, que é permanecer na palavra de Deus, e aí nós nos tornaremos discípulos do Senhor,
e então teremos um conhecimento da verdade e essa verdade nos libertará. Então, muita gente quer alcançar uma liberdade em Cristo Jesus, quer alcançar coisas novas em Deus, mas crê que esse conhecimento é estável. Não, quando eu aceitei a Cristo, já. E, na verdade, nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, principalmente pela palavra de Deus. Então, isso é o mais maravilhoso, porque vocês decidiram permanecer no Senhor nesse tempo de pandemia, através da palavra dele, que foi através desse seminário. Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração nesse momento. Pai, graças te damos, Senhor, por cada um que se inscreveu nesse seminário online. E nós queremos te dar toda a honra e toda a glória por tudo que foi feito até aqui, por tudo que o Senhor compartilhou na vida do coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Deus, até te pedimos perdão, Senhor, pelo tempo que não valorizamos a tua palavra como deveríamos. Mas nós queremos declarar, Senhor, que a partir desse seminário se acenda uma chama no nosso coração por mais fome de ti, principalmente através dos teus preceitos, dos teus estatutos, Senhor, e dos teus juízos. Que a sua palavra venha vivificar o nosso coração. Venha trazer, Senhor, realmente alegria em meio à tristeza, que venha trazer direção em meio ao caos, e que o Senhor possa seguir falando no coração de cada um de nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Gostaria que vocês desativassem o microfone de vocês, porque eu queria saber o que vocês acharam das leituras que vocês fizeram de Daniel. E não precisa falar muito, não. É só dizer, olha, eu achei isso interessante na minha leitura que eu fiz, achei aquilo interessante. Então, eu queria ouvir rapidamente um pouquinho de vocês a respeito do que vocês acharam lendo Daniel. Perdão, mas aqui está travado. Não sei se foi só para eu, você para outra internet. Mas aqui está travado. Pode repetir, por favor? Você escutou a oração? Sim. A oração, ok. E eu quero agora que vocês me digam um pouco, com poucas palavras, o que chamou mais a atenção no livro de Daniel. Em rápidas palavras. Olha, eu achei muito interessante como o livro ele é rico em detalhes, né? E também as repetições, que repete muito, fala muito sobre os nomes das pessoas, repete muito. Isso me chamou a atenção. Muito bem. Eu achei o livro interessante, ao mesmo tempo confuso. Tem coisas que mais na frente, né? No início você entende tudo bem, né? E chega um momento do livro que você começa a ficar assim, viajando um pouquinho naquilo que está descrevendo, né? Nos monstros, enfim. E aí você fica tentando imaginar, né? Essa percepção da visão. Mas sou curiosa para esse momento. Muito bom. Quem mais? Esse livro, uma coisa que chama minha atenção mais é a convicção naquilo que Daniel e os amigos dele e tem, a convicção que ele tem naquilo que ele creu. Então, esse livro mesmo é um livro difícil para entender o que estava acontecendo mesmo. Mas a coisa que mais chama a minha atenção é a convicção que Daniel tem naquilo que ele creu. Muito bom. Mais uma pessoa que queira compartilhar? Uma só? Mais uma? Oi. Eu achei interessante quando Daniel, assim, o preparo que ele foi tendo um preparo, né, primeiro em relação aos sonhos que ele interpretava para os reis, né, no caso, e aí me chamou a atenção quando ele começou, tipo, falar que sentia-se desfalecido pelas visões que ele começou a ter, né,
dos tempos do fim e tudo. E aí eu achei muito engraçado, que eu pensei assim, gente, se Daniel, que estava preparado, né, já com uma sabedoria extraordinária e tal, recebendo direção do Senhor em relação aos sonhos para revelar ao rei, sentiu tão chocado com essas outras revelações, imagine assim, se fosse a gente agora, entendeu? Foi isso que me chamou muito, assim, mais atenção, e a comunhão dele mesmo com Deus. Muito bom. Obrigado a todos que compartilharam. Tem coisas que vai chamando as nossas atenções, mas claramente com a aula de hoje e a última de segunda-feira, vocês vão ter bastante entendimento a respeito do que estava acontecendo e do que Deus queria fazer. Deixa eu botar aqui para carregar. Aí, muito bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint. E aí vocês falam se estão visualizando aí a imagem. Todo mundo aí visualizou? Aqui sim. Muito bem. Chegamos em Daniel. Vocês podem manter o microfone desligado aí, mas se quiser manter o vídeo, quem pode, é bom que eu vou vendo vocês aí, não fico me sentindo no meio de um monte de tela preta. Então, chegamos em Daniel. Aqui é uma foto da minha família. É uma foto do Natal do ano passado, que eu não tinha nenhuma mais atual, a gente junto assim. Então, sou casado com a Isabelle. Em 2009, nós largamos tudo e fomos para missões, para Jocum, para fazer a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Antes de nós nos aventurarmos em missões, eu nasci em Brasília e minha família também é do Rio de Janeiro, toda do Rio de Janeiro. Tem uma carioca aí com a gente, pô, amo esse lugar. Só que o meu pai, por ser militar da aeronáutica, ele veio morar em Brasília. Então, nós nascemos aqui e depois de um tempo eu tive que ir para Manaus, porque meu pai foi transferido de novo. Vamos morar em outro lugar. E em Manaus que eu tive o despertar missionário. Eu nasci num lar evangélico, minha mãe se converteu na Assembleia de Deus, meu pai se converteu numa igreja batista, e demorou para eu entender que testemunho e saber o que Deus queria de mim. Porque muitas das vezes é bom nós crescermos nos caminhos do Senhor. Por outro lado, a gente já se acostuma com o que é o certo ritual, né, nosso de igreja e evangélico, né? Eu sabia que Deus era um Deus de amor, porque o pastor pregava. Eu sabia que Deus era um Deus de milagre, porque o pastor pregou que Deus fez um milagre na vida dele. Então, eu não tinha uma verdadeira vida com Deus. Então, eu era alguém que dentro da igreja me sentia perdido, porque eu entendia que Deus queria mais de mim, mas a verdade é que eu não tinha, de fato, um relacionamento com Deus. Por mais que fazia evangelismo, por mais que estava na igreja há bastante tempo. Então, eu namorando à distância com a Isabelle, que é a minha esposa, há 5 anos, e aí foi em Manaus, e ela em Brasília, foi em Manaus que eu tive um despertar missionário. Fui ensinar hip hop a um grupo de crianças, que é o King's Kids, da Jocum. De lá, tive uma convicção clara, e foi quando eu larguei a faculdade, a família, foi um chamado assim, onde eu decidi tudo por ele, e a Isabelle, vim conversar com ela em Brasília, e nós fomos fazer a nossa ETED, e desde lá não paramos, isso em 2009. De lá já fizemos outros cursos da Jocum, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Atualmente eu moro em Brasília. Então, na foto aí tem a Rebequinha, de 4 anos de idade, e o Danielzinho, que agora está com 8 meses. Então, essa é a minha família. Quem sabe outras oportunidades vocês também conhecerem eles. E por aí vamos. Para chegar até Daniel, e como é a última aula, eu vou gostar de a gente fazer um repasse. Só que talvez não é um repasse das aulas que vocês tiveram, mas é um repasse bíblico, que aí vocês vão ter um resumo do que vai acontecer de Josué
até entender o que aconteceu em Daniel. Então, tudo começou aqui, por exemplo, em Números 33, do versículo 51 aos 53, que diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo tem conseguido visualizar aí o PowerPoint? Está tudo bem? Beleza. Então diz assim, Números 33, do 51 ao 53. Aos israelitas, as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Então, em Números, você vê que o povo tinha já Moisés libertado o povo estava no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai e escreve as tábuas da aliança, o Senhor as entrega, e Deus começa um processo de transformar o povo naquele povo escolhido, organizar eles para que eles sejam referência para as outras nações. E aí todos estão marchando a Canaã, a terra prometida. E é interessante que quando a gente nasce na igreja igual eu tem muito tempo de igreja, tudo a gente canta em função de Canaã. Estamos caminhando para Canaã, vamos chegar em Canaã. Canaã é terra que emana leite e mel. Canaã é terra de descanso. Quem não quer ir para Canaã? Canaã é como se fosse o final do filme, onde o rapaz vence todos os inimigos e aí sai com a mocinha. Ou então o final da novela, quando termina em casamento. Canaã, quando eu não tinha noção da Bíblia como um todo, eu falei, chegou no Canaã, acabou o filme. Canaã é a alegria, pô. A alegria da nação. E aí, por um pequeno detalhe, por não obedecer ao Senhor por inteiro, mas ter uma obediência praticamente que parcelada aí, ou se podemos dizer uma obediência fragmentada, aí foi a queda do povo de Deus. Olha só, por exemplo, em Josué, que é um livro que vai narrando as conquistas deles depois que eles chegam em Canaã. Diz assim Josué, capítulo 17, está aqui no PowerPoint, versículo 12 e 13. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades. E por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, olha o detalhe, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. Esse é o detalhe de tudo. Quando o povo se fortaleceu, porque o povo não conseguiu expulsar todo mundo em primeira instância, o povo de Deus se fortaleceu, se fortificou, e quando teve a oportunidade de expulsar os povos, como Deus tinha dito em Números, eles não expulsaram, eles falaram, olha, em vez de a gente expulsar e fazer o que Deus mandou a gente fazer, eu acho melhor a gente pegar eles e tornar eles nossos escravos. Eles fazem trabalhos forçados e aí vai ser tudo melhor. E aí, vocês acham que deu certo ou deu errado? Foi aí que o povo de Deus se misturou com os outros povos. E aí vem o que acontece em Juízes, que é um ciclo vicioso. O povo começou a pecar e ter um tempo de apostasia. Pecado e apostasia. Porque o povo se misturou com os outros povos. O povo de Deus se misturou com as outras nações e eles começaram a ter opressão e sofrimento. E depois eles clamam ao Senhor e se arrependem. Deus levanta um juiz para trazer salvação e depois eles têm descanso. Quando eles estão descansados, eles voltam a pecar, passam a servir as outras nações, se arrependem, e aí Deus os salva, e aí o ciclo se repete uma e outra vez.
Então, esse é o ciclo de Juízes. Claramente, eles ficam, Deus levantando os juízes, e o modelo dessa época é o teocrático, é Deus quem ia em favor do povo, é Deus quem levantava os juízes, e o povo vivia como tribos. E como funcionavam as tribos? Eles funcionavam em grandes famílias. O pai era o chefe da tribo, ou o ancião e o avô, e essas famílias viviam entre 40 e 50 pessoas. Então, cada tribo tinha seu lugar na terra e eles tentavam que viver de forma igualitária. Mas quando outros povos passaram a ameaçar a eles, eles não tinham uma organização, eles não tinham nem mesmo um poderio militar, e Deus que ia livrando eles através dos juízes. Olha só algumas características desse tempo. Causas de instabilidade em juízes: ausência de um governo único, rejeição à teocracia, todas as vezes que eles pecavam, era eles rejeitando o próprio governo do Senhor sobre eles, e como consequência, tinha um sacerdócio regenerado, derrotas nas guerras externas, tolerância à cultura de povos dominados e dependência humana. Eles tentavam confiar na força do seu braço até que não dava mais. Então, foi quando há uma transição na história, que de juízes eles vão para a monarquia. Sim, juízes, eles viviam em tribos. Agora existe a exigência deles de pedirem um rei, porque eles querem ser como as outras nações. Eles querem ter o que as outras nações têm. Vocês estão me acompanhando? Dá um joinha aí. Tenho falado rápido ou tá ok? Muito bem. Então, deixa eu voltar a compartilhar a tela. Então, claramente o que acontece nesse tempo é que Samuel, que é esse homem aí, ele, um homem de Deus, foi o último dos juízes, os primeiros dos profetas, né? Depois da época de Moisés, passou-se muito tempo e veio ele como um grande profeta. Ele cria a escola de profetas, e o livro de Samuel leva esse nome pela importância dele no livro, porque ele participa dessa transição do que era o povo vivendo em tribo para agora o povo vivendo através de um rei. Com certeza é uma das passagens mais tristes da Bíblia, porque Deus governava o povo, mas agora eles querem um rei como as demais nações. Querem fazer desse rei a sua segurança. Eles querem algo tangível, visível. Eles querem agora ter exércitos diante do Senhor. E Samuel que participa desse período. Depois desse período, quem sabe aí qual foi o primeiro rei? Nessa época da monarquia, quem foi levantado como o primeiro rei? Saul. Saul, muito bem. Saul foi levantado. Saul foi escolhido por Deus ou pelos homens? Então, foi Deus que escolheu, mas foi pelo pedido dos homens. Muito bem. E Deus concede e entrega exatamente o que eles querem. Muito bem. E aí depois vem sim a escolha de Deus, que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, e Deus escolhe Davi. Nesse tempo de Davi, há muitas conquistas de Davi, e há também muitas falhas pessoais de Davi, mas Davi foi escolhido por Deus. Olha só qual é a problemática da monarquia. Existe um rei, e esse rei tem a sua família real, administradores, oficiais de culto e oficiais do exército. E qual é a característica do rei? O rei vai elaborar as leis, vai proteger o povo contra os inimigos e também vai conservar a ordem. Mas o rei e essa família real e os seus oficiais, eles não produzem nada. Quem produz tudo? O povo. Então, o povo produz alimentos, constrói as coisas através dos camponeses,
dos artesãos, dos trabalhadores, mas o povo constrói tudo em favor do rei, para sustentar o rei, a família real, e também através do pagamento de imposto. Então Deus falou: vocês querem um rei? Tudo bem, mas quando esse rei abusar do poder, vocês verão que vocês serão escravos. Vocês terão suas terras tomadas e os seus filhos também. Então entra a era da monarquia. E na era da monarquia vem Davi. Depois de Davi vem o seu filho, Salomão. Depois de Salomão vem uma era de reis, aonde nós vemos em 1ª e 2ª Reis. Então, nessa era dos reis, há uma divisão do reino. Existe o reino do norte e existe o reino do sul. E é nessa época que, se vem um rei bom, tudo ia bem. E se tem um rei mau, tudo ia mal. E é nessa época que Deus levanta os profetas. Então Deus levantava a Emily e fala: Emily, fale contra esse povo. Então a Emily levantava e falava: se arrependam. Olha o que Deus falou para cada um de nós. E se nós não nos arrependemos hoje do nosso mau caminho, isso e isso acontecerá conosco. E o povo se arrependia. Então Deus levantava outro profeta, o profeta Alã. Alã, profetiza contra esse povo. E profetizava. E o povo se arrependia, mas depois voltava a cometer as mesmas coisas. Baseado nisso, chega uma hora que chega o castigo de Deus. É igual a minha filha. Se a minha filha estiver correndo aqui e quiser colocar a mão na tomada, eu vou falar: filha, papai não toca aí não, tá? Que pode fazer dodói. E aí eu tô aqui dando aula para vocês e ela corre de novo. E ela vai botar a mão lá: filha, papai já falou, não faz isso não pro seu bem. Na 3ª e na 4ª vez, o que vocês acham que eu vou ter que fazer? Como um bom pai. Disciplinar. Seja através de uma correção, seja através de uma palmadinha no bumbum, até porque Deus já fez o bumbum bem carnudinho, que eu creio que é já para receber a repreensão. Ou tem quem vai aderir a Super Nani, colocar a criança 3, 4 horas ali para ficar suprimindo, né, uma culpa. Então, chegou o castigo de Deus, que foi o quê? O povo ser levado cativo para outro lugar. E esse lugar foi Babilônia. Estão comigo até aí? Deixa eu compartilhar outro slide com vocês. Que nós vamos entender o que vai acontecer nesse tempo. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu acho que é como eu estou gravando. E aí está dando algum errozinho aqui, mas... Agora sim. Muito bem. Todo mundo está vendo o PowerPoint aí? Muito bem. Olha o que acontece então em Reis. Existe uma divisão do reino. Então, o reino ficou uma parte das tribos, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Então, é isso vocês irão ver em Reis. E chega o castigo de Deus para os 2 reinos, o do norte e o do sul.
Então, olha só, a queda de Samaria acontece em 722 a.C., que é a queda do Reino do Norte. Quem de vocês pode ler, por gentileza, 2 Reis 17, 24? Segunda Reis 17, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram na sua cidade. Muito bem. Tomaram posse de Samaria e os assírios derrotam Samaria e eles são totalmente destruídos. Porque os assírios, nós vamos ver mais à frente, que a política deles de guerra é: nós vamos nos misturar com os povos que nós vamos conquistar. Nós vamos destruir todo o seu poderio, nós vamos nos misturar com eles, ao ponto deles não terem identidade nenhuma. Já a Babilônia, que foi quem destruiu Jerusalém e levou Jerusalém cativo, tinha outra política. Olha, vamos manter eles aqui agrupados, que eles possam manter a cultura deles, manter eles organizados, porque quando vierem contra nós, eles vão nos ajudar na batalha. Isso também mostra que é Deus que estava preservando o seu remanescente, o seu povo ali, até vir a linhagem e a dinastia e vir também Cristo Jesus. Então o povo não poderia ser desfeito e tudo, nada foge do controle de Deus. Então quem pode ler 2 Reis 25, 21, para nós vermos a queda de Jerusalém? 2 Reis 25, 21. Alguém? Vinte e cinco ou 21. O rei da Isso. Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo fora da sua terra. Quanto ao povo que ficará na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele, e Gadalias, filho de Aicão, filho de Safã. Muito bem. Então, olha o slide aí, que quando vem o castigo... Não, tá ótimo. Quando chega o castigo para a Babilônia, que é de Babilônia ao Grupo do Sul, acontecem 3 deportações. Então, Babilônia vem, leva um grupo de pessoas. Depois, Babilônia volta, faz um cerco e leva outro grupo de pessoas. E na terceira leva, eles destroem Jerusalém e aí não sobra mais ninguém e eles são levados cativos para a Babilônia. Então, como vocês podem ver aí, na primeira deportação é que Daniel é levado. Ele faz parte da primeira deportação. Vamos olhar aqui Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios, e aí tarará, e por aí vai. Então, é dessa primeira deportação, de 605 a.C. Depois há uma segunda deportação e depois a queda de Jerusalém. Mas eles são levados, então, Daniel e os seus amigos, nessa primeira deportação.
Ok? Deixa eu apresentar mais um slide aqui. Muito bem. Autor, quem escreveu o livro de Daniel? Daniel. Há quem pense que não foi Daniel, foi um período muito à frente, por causa que contém visões no livro de Daniel, que são visões tão exatas, tão detalhadas de coisas que já aconteceram, que as pessoas pensam o seguinte: é impossível Daniel ter escrito. Não é possível ele não ter vivido aquele tempo e ter acertado com tanta exatidão certos acontecimentos futuros, que tem muito a ver com questões das visões a respeito de reinados, que eu vou falar mais para frente. Então, o autor é Daniel. A maioria das pessoas vai tratar como Daniel, e o próprio Jesus, no Novo Testamento, também vai dar todo o crédito e a ênfase ao Daniel, como profeta e homem de Deus que ele foi. A data nós vamos trabalhar 605 antes de Cristo a 536 antes de Cristo. 605 porque quando a gente olha Daniel capítulo 1, versículo 1, vai mostrar o ano, né, o terceiro ano do reinado Jeoaquim. E essa é a data desse terceiro ano do reinado do Jeoaquim. Essa é a primeira deportação. Então, é a nossa primeira base. E aí põe um pouco de ano até a queda e os 70 anos também que eles ficaram cativos. Então, também esse 536 é baseado na última visão que aparece de Daniel no livro. Origem. Se foi Daniel que escreveu, ele escreveu de onde? Babilônia. E para quem Daniel escreveu esse livro? Esse livro foi escrito aos judeus do cativeiro e também às gerações posteriores. Ok? Aos judeus do cativeiro e às gerações posteriores. Vocês estão anotando aí ou já posso passar? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem me interromper, tá bom? Método literário. Qual é a escrita contida em Daniel? É uma narrativa histórica biográfica, porque contém a história dos reis, dos reinos, e tem uma biografia ali, tem uma biografia de Nabucodonosor, uma própria biografia de Daniel e coisas que aconteceram. Então, nós vamos trabalhar com uma narrativa histórica biográfica contendo visões. Tem poucas ou muitas visões no livro de Daniel? Meu Deus, é muitas visões. Chega uma hora que você fica, cara, o que ele está querendo falar com isso? E é animal para cá, e é besta para lá, e é estátua para o outro lado. Então, nós vamos entender muito disso aí, tá bom? E também é uma literatura apocalíptica, porque tem toda uma linguagem ali apocalíptica baseada em acontecimentos futuros. Então, a literatura apocalíptica, que vocês também vê no livro de Apocalipse, é recheada de bastante simbologia e também tem a ver com muitos acontecimentos futuros. Então, uma característica da literatura apocalíptica que tem bastante no livro de Daniel, por isso que às vezes é difícil certas interpretações. Ideia. Qual é a ideia do livro de Daniel? Demonstra o soberano governo de Deus sobre o reino dos homens, reis, reinos, povos e nações, conduzindo a história para o fim que ele determinou. Então, claramente, quando você lê o livro de Daniel, você vê muitos reis e vê também vários reinados. Você tem o reinado babilônico e o reinado medo-persa. Então, vai mostrando
como Deus é soberano sobre todas essas coisas. Não tem ninguém acima de Deus. E a verdade que nós vamos ver no livro de Daniel é que quando o homem quer estar à frente de tudo e de todos, quando ele se acha no lugar de Deus, o seu império ou o seu reinado e a sua vida acaba não passando de um animal, no sentido de essa bestialidade de querer estar à frente de tudo, sendo que pensa ter o domínio de algo, mas não tem. Chega uma parte do livro, por exemplo, que Nabucodonosor se achava o cara, o máximo, mas diante do poderio de Deus, ele não é nada. Então, o livro de Daniel vai tratar essa soberania de Deus. E é nessa sabedoria que a gente precisa descansar muitas das vezes. Quando nós olhamos o que está acontecendo nesse tempo, o coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Mas uma pessoa não foi pega de surpresa. Deus. Porque Deus é soberano. Deus não entra em crise com as nossas crises. Muitas das vezes nós podemos estar vivendo uma crise, podemos estar vivendo um momento difícil, ou talvez estamos murmurando por não entender a situação presente, mas Deus está acima disso tudo. Deus é soberano. Deus segue sendo Deus. Então, o livro de Daniel vem mostrar que, independente de reis, independente da grandeza desses reis, independente dos reinos terrenos aqui estabelecidos, Deus é maior do que cada um deles. E Deus veio estabelecer o seu reino. E o reino de Deus é eterno. Os reinos passarão, mas o reino de Deus permanece inabalável. Babilônia foi um grande reino, sim ou não? Sim. Mas alguém consegue visitar a Babilônia hoje? Alguém consegue ver esse grande império hoje? Não. O Império Romano, que já foi um grande império, e todos foram sucumbindo ao longo do tempo. E claramente nós vemos que é Deus que tem a última palavra e Deus que é poderoso. Ele sustenta tudo em suas mãos. Quando eu estava morando em Manaus, foi interessante porque eu passei um tempo a ajudar a capelania militar evangélica, porque existia o capelão católico, mas aí começou a surgir o capelão evangélico na polícia militar, também na aeronáutica. E nós ajudávamos eles naquela obra, no culto e em algumas atividades. E é interessante que a aeronáutica dava todo ano um dinheiro para eles fazerem um grande evento, a capelania militar evangélica. E, poxa, esse ano a aeronáutica deu dinheiro bom. O que a gente vai fazer então? Vamos trazer o Davi Sassi. Vamos trazer o Davi Sassi para o nosso evento. Ele fazia um grande evento evangelístico, chamava os militares e por aí vai. Próximo ano, a aeronáutica nos ajudou mais uma vez. Vamos trazer o Teatro Jeová Nissi? Vamos trazer o Teatro Jeová Nissi. Mas chegou um ano que a aeronáutica falou, olha, esse ano a gente não vai dar dinheiro nenhum. Nós não vamos ajudar financeiramente em nada. E aí, numa reunião, eu escuto uma frase que eu creio que eu nunca vou esquecer. Está todos os crentes ali reunidos e eles começam a falar o seguinte: meu Deus do céu, como vai ser o evento esse ano? Porque a aeronáutica não vai nos ajudar. E esse ano está tão difícil. Porque esse ano, para esse evento acontecer, é só Jesus. Quer dizer, Jesus é a cereja do bolo. Jesus é só um detalhe. Não, olha só, é só Jesus. Só temos Jesus, não temos mais nada. E claramente, se nós temos Jesus, ele é nosso tudo, porque ele é soberano sobre as nossas vidas. Jesus é o todo em nós. Jesus é o centro de tudo. A nossa dependência deve ser dele e a nossa vida ser para ele. Então, Deus é soberano. Abraão, não entendo o que está acontecendo na minha vida nesse momento. Uma coisa eu sei, Deus é soberano. Deus é soberano sobre os laudos médicos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E essa é uma verdade contida no livro de Daniel. Qual é a razão
de Daniel ter sido escrito? Então, eu separei algumas razões. Encorajar os judeus dos dias de Daniel a manterem-se fiéis ao Senhor e à sua lei, mesmo em tempos de tribulação. Então, encorajar os judeus dos dias de Daniel a manterem-se fiéis ao Senhor e à sua lei, mesmo em tempos de tribulação. Além disso, renovar a esperança do fim do cativeiro babilônico. Então, qual é o bom do castigo? Que uma hora ele acaba. E não foi assim, não foi diferente no povo de Israel. Chega uma hora que o castigo acabou. Então, existe também um capítulo e uma esperança que Daniel vê que o tempo do castigo está acabando, e ele também relata isso no livro de Daniel. E também deixar os registros da vida de Daniel e seus amigos, como também as ações proféticas de Daniel no período do cativeiro, demonstrando que nada fugiu ao governo de Deus. Então, é mais um ânimo em deixar registrado tudo esse ocorrido e mostrar que Deus foi fiel na vida de cada um deles. Amém? Na Bíblia, a gente vê muitos homens e mulheres de Deus, sim ou não? Alguém já leu o livro Heróis da Fé? Eu li nesse tempo de pandemia os Heróis da Fé e, gente, muita gente maravilhosa também. E muita gente que admira, a gente admira na Bíblia. E vocês viram as cartas de Paulo, a gente passa a admirar Paulo. Mas nós temos que ter em mente que a grandeza de todo homem e mulher de Deus, ela reside em Deus. Então, Deus levantou eles naqueles tempos e Deus levantou nós nesse tempo. Porque Deus, nesse tempo, quer usar eu e você. E isso é a maravilhosa graça de Deus. Porque Ele quer nos fazer participantes da sua obra. E quando nós olhamos esses grandes homens e mulheres de Deus, a grandeza deles, ela reside em Deus. A grandeza de quem eles foram está permanecida em Deus. E é assim na minha vida e na sua vida. A nossa grandeza, ela reside em Deus. E Deus quer nos levantar nesse tempo, para que você seja uma bênção no seu casamento, para que você seja uma bênção nas suas amizades, para que você seja uma bênção nos seus familiares. Deus tem nos chamado para levantarmos e para nós fazermos a diferença aonde nós estivermos. Tem gente que fala, Abrão, vai lá em casa orar por mim, porque o inimigo está furioso. E essa frase é interessante, porque quando é que o inimigo está calmo? Eu não sei, né? Ele sempre está furioso. E aí, a pessoa fala assim, não, que o inimigo se levantou aqui. E quando a gente vai olhar toda a situação, claramente não é o inimigo que se levantou, mas é a pessoa que não tem se levantado para fazer a diferença. É a pessoa que não tem se posicionado para levantar um altar de Deus com um aroma suave na presença do Senhor. Então, Deus tem nos chamado nesse tempo a mergulhar mais na palavra dele e também entender que ele é soberano sobre as nossas vidas e que a grandeza de todo homem e mulher de Deus, ela reside em Deus. Amém? Muito bem. Nesse outro slide que eu vou passar para vocês, eu vou passar rapidamente para nós ganharmos tempo, mas vocês precisam ter uma noção dos impérios, porque muitas das visões que vão estar contidas no livro de Daniel têm a ver com os impérios, especificamente 4 impérios. Então, algumas coisas do livro de Daniel, nós não temos a exatidão do que aconteceu e do que não aconteceu, do que já passou e do que ainda vai passar, e isso eu vou explicar para vocês na próxima aula. Mas tem coisas em Daniel, escrita e visões, que nós podemos dizer com 100% de aprovação ali, de exatidão, de que, olha, é disso que ele estava falando, é disso que ele estava profetizando. E é baseado nesses 4 impérios que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um mapa
da divisão do reino. Então, ó, tem o reino de Israel aqui, e era o reino do norte, e tem o reino do sul, que é o reino de Judá. E o reino do norte, que é Samaria, foi derrotada pelos assírios. E eles eram maus, viu? Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque Samaria é a capital dos samaritanos. Mas era um povo que se misturou muito nessa queda deles. E já o reino de Judá e Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Ok? Então, vamos ver a respeito dos impérios. Tem os assírios. E aí, vocês não precisam anotar tudo, que eu vou fazer uma leitura corrida para nós ganharmos tempo. E aí, depois desse material, eu passo o PowerPoint para vocês e vocês vão ter todo esse material aí. Anota o que for necessário para nós ganharmos tempo. Então, os assírios eram um império que a sua capital era Nínive. Alguém lembra de alguma história aí de Nínive? Jonas foi convocado pelo Senhor para pregar para quem? Nínive, a capital dos assírios. E como eles eram um adversário terrível e um inimigo implacável, eles dominavam, por exemplo, as artes de mutilações. Jonas não queria pregar para eles e Jonas também não queria ver Deus ser misericordioso na vida deles. Mas por mais que Deus foi misericordioso na vida deles, chega ao ponto que o castigo deles chegou e eles foram vencidos pelos babilônicos. Então, aqui estão algumas imagens do Império Assírio. E as suas fortalezas, algumas representações através de pinturas e outras no nosso mundo de hoje. E vem o Império Babilônico. Quando vocês vão estudar os impérios, existe sempre alguém dominante e depois outro que vai dominar. E aquele que é dominante é ele que prevalece acima de todos. Por exemplo, nós não temos hoje um grande império, mas qual é a língua mais falada no mundo hoje? Qual é a língua essencial para ser falada? O inglês. Por que o inglês? O que vocês acham? Então, eu acho porque é uma língua comercial. Porque é uma língua comercial. E não se tratando de um império, mas quando a gente vê a região e o lugar que domina economicamente e culturalmente as outras nações, o idioma que se fala lá é o inglês. Então, todos que estão em evidência e que estão acima dos demais, acaba exercendo um poderio sobre o outro império. Então, foi assim nessa época. Os assírios dominavam e eles foram derrotados pelo Império Babilônico. E o Babilônia passou a reinar sobre eles. Então, Babilônia tem a sua origem, por exemplo, lá no tempo de Abraão, e Babilônia vem do nome Babel, e a sua história começa lá na Torre de Babel. Então, o Império Babilônico, ou o povo caldeu, era uma província da Assíria. Eles faziam parte dos assírios, mas eles vão se levantando e derrotam os assírios. Então, eles derrotaram, através de Nabopolassar, a Assíria, que era o pai de Nabucodonosor, e eles destroem Nínive. Eu vou ler só o que eu acho importante, tá? Porque esse conteúdo eu passo para vocês depois. Eles são os criadores da astrologia, por exemplo, e algo interessante no Império Babilônico, que vocês precisam ficar claro, que vai ver isso no livro de Daniel, é que o rei era a lei. No Império Babilônico, o rei é a lei. O rei, além de ser a lei, o rei é praticamente uma divindade. É ele que manda e desmanda. O rei faz um decreto, todo mundo tem que obedecer. Aí o rei quer voltar atrás no decreto,
ele volta atrás no decreto. Então, ele era a lei. O rei é a lei. E o Império Babilônico foi crescendo. E Deus diz também uma sentença à Babilônia, que Babilônia ia cair e nunca mais iria se reerguer. Então, até hoje, Babilônia nunca mais se reergueu. Existe uma pessoa que tentou reerguer Babilônia porque ele se considerava a reencarnação de Nabucodonosor, que foi Saddam Hussein. Então, ele começou a construir os tijolinhos, porque ali na região do Iraque, que ficava Babilônia, Bagdá ali, e não foi para frente. Saddam Hussein, você já sabe que morreu, e Babilônia nunca foi reerguida e permanece viva a palavra do Senhor. Quando Babilônia, algumas fotos aí de Babilônia, essa era a entrada da cidade, e existe uma réplica, lógico que não no tamanho original, na Alemanha, nos museus da Alemanha. E Babilônia tinha esses palácios aí, e esses jardins suspensos sobre os terraços dos seus palácios. Era algo assim incrível. E vem agora o Império Medo-Persa. Lembrando que eu estou dando só um resumo para vocês, tá? Então veio o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico vem o Império Medo-Persa. E o Medo-Persa é que vão participar da volta do castigo do povo de Deus. Porque Isaías profetizou que havia um rei Ciro, que é um rei persa, e ia libertar o povo do cativeiro. Então, 2 impérios nós vemos no livro de Daniel. O Império Babilônico, vemos a queda do Império Babilônico no capítulo 5 de Daniel, e depois já vem o Império Medo-Persa. Já no Império Medo-Persa, olha a diferença. Se na Babilônia era o rei que era a lei, no Medo-Persa, o rei não pode estar acima da lei. É por isso que vocês veem que o rei põe um decreto de que quem estiver servindo a outros deuses vai ser jogado na cova dos leões. E o rei fica triste, porque vê que tem que jogar Daniel, mas ele não pode voltar mais atrás, porque a partir do momento que ele fez o decreto e a lei está acima dele. Tem essa diferença aí de um império para o outro. Então, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, eles derrotam os babilônicos, né? Eles também acreditavam em muitos deuses, e na Pérsia, né, para o Medo-Persa, a lei era o rei. Então, a lei era mais importante que o rei. Tá bom? Eles eram conquistadores, eles criaram os correios, eles criaram as moedas também, e tem muito aí do Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, vem o Império Grego, né? E vem a Grécia aí, com toda a sua filosofia, com toda a sua inteligência. E o Império Grego, ele se expandiu através de Alexandre o Grande. Mas esse império durou pouco tempo. Então, Alexandre o Grande conquista tudo muito rápido, mas ele não tem longevidade e ele é derrotado. E os seus 4 generais passam a dominar o Império Grego, que são as dinastias de Antigônida, Limímacos, Seleucida e Ptolomaica, que são as 4 dinastias aí, através dos 4 generais, depois que Alexandre Grande morre. Mas esse império não dura muito, e depois do Império Grego, vem o Império Romano. Agora foi, hein? E eu não coloquei nada a respeito do Império Romano, porque vocês já viram muito sobre o Império Romano nas cartas de Paulo, e quando Jesus vem, qual é o império que está dominando? O Império Romano. Então vamos lá fazer uma recapitulação até aqui. Vimos o Império Assírio, mas vamos contar desde o Império Babilônico, tá bom? Império Babilônico, e eles foram vencidos por quem? Pelos Medo-Persas, que eram os persas e os medos. Os medos
eram menor do que os persas. Então ficou uma coisa só, mas eram os persas que dominavam os medos. Então era Medo-Persas, tá bom? Então veio o Império Babilônico, depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vem o Império Grego, com Alexandre o Grande e depois com seus 4 generais, e depois do Império Grego vem o Império Romano, que aí vem todos os imperadores romanos. Ficou claro? Alguma pergunta a respeito dos impérios? Tchau. Alguém? Ficou claro o entendimento? E lembrando que eu estou dando um resumo do resumo. Abraão, por que você gastou esse tempo todo para falar dos impérios? Porque 2 capítulos específicos e 2 visões específicas têm a ver com esses impérios aí. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. No livro de Daniel, Daniel só conheceu o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Mas ele profetiza a respeito de coisas muito além, a respeito do Império Grego e do Império Romano, que ele nem viveu nessa época. Por isso que tem muita gente que tem a dificuldade de colocar a autoria do livro nas mãos de Daniel. Ok? Deixa eu ver se me faltou mais alguma coisa aqui. E, muito bem, vamos então para Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Alguém que possa ler? Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem. Então, Daniel participa dessa deportação. Você está no mudo. Ok. Livro de Daniel. Daniel participa dessa primeira deportação. Existe no capítulo 1 um versículo que ele levou os jovens, né? Nessa primeira leva, ele levou os nobres, os jovens. Qual é o versículo aí do capítulo 1 que fala a respeito dessa passagem? Qual o versículo? 3 e 4, Pode ler para a gente? Disse o rei Astenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Muito bem. E aí faz parte do primeiro sofrimento de Daniel e a vida dos seus amigos. Quando eles são levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, são primeiro levados da linhagem real, aqueles que eram jovens de boa aparência. E quando eles são levados, para você ter uma ideia, Daniel é levado da sua terra e ele tinha aproximadamente entre 15 e 17 anos de idade. Então, agora é a parte que nós já vamos mergulhar no livro de Daniel e estudar algumas coisas interessantes aí. Como o livro de Daniel são poucos capítulos, nós vamos mergulhar capítulo por capítulo. Ok? Interessante nós notarmos também que o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 7,
contém a narrativa. Então, ele vai dizendo o que é a história do que acontece com Daniel e seus amigos e também com os reis. E do capítulo 8 em diante são as visões. Então, o livro tem essa divisão bem clara. A sua primeira parte é uma parte de narrativas, onde é contada a história, e a segunda parte é a parte das visões e tudo aquilo que tem uma literatura apocalíptica e profética também. E é interessante nós notarmos que a Bíblia, o livro de Daniel também, ele tem 2 idiomas que foram escritos, que é o hebraico e o aramaico. O aramaico era a língua, né, comercial daquele tempo, como o inglês é hoje. Então, todos falavam aramaico. Então, toda essa parte da narrativa, essa parte da história, dos reis, do reino, que é do capítulo 2 ao capítulo 7, está escrito em aramaico. E do 8 em diante, e um pedaço do capítulo 1, está escrito em hebraico, que era a língua especificamente do povo de Deus. Então, existe também essa divisão que é muito interessante do hebraico e do aramaico dentro do livro de Daniel. Algo interessante também é que ele não segue uma ordem cronológica. Quando ele vem contando a história, vem passo a passo. Mas, às vezes, nos capítulos posteriores, ele conta uma visão que ele teve quando era o reinado da Babilônia, sendo que já está no reinado Medo-Persa. Então, também não tem uma ordem cronológica, né, o livro. E na próxima aula eu coloco para vocês aqui qual seria a ordem cronológica do que é o acontecimento e a visão que Daniel estava tendo naquele momento. Então, nós vemos aqui que Daniel foi levado. Gente, Daniel tinha entre 15 e 17 anos, aproximadamente. Com certeza não foi ele que cometeu todo esse pecado para o povo ser levado cativo para a Babilônia. E eles foram levados, mesmo novos e jovens, e eles nunca mais voltaram para sua terra. Daniel, especificamente, nunca mais voltou para Jerusalém. Ele foi levado, e é interessante nós notarmos a distância que era de Jerusalém à Babilônia. É como se fosse de Jerusalém a Bagdá. Tem aproximadamente 1.500 quilômetros. Mas se fosse em linha reta, como não é possível ir em linha reta, porque tem montanhas e você tem que desviar, é aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém à Babilônia. Então, quando eles foram levados cativos, eles andaram num sol entre 30 e 40 graus aí, aproximadamente uma viagem longa, de Jerusalém a Babilônia, 2.000 quilômetros. Alguns creem que eles foram levados acorrentados, né, ou até mesmo nus, porque era uma forma dos impérios mostrarem que estão subjugando o seu povo, aquele povo conquistado ali. E você vê que eles levam também os utensílios da casa do Senhor, porque toda guerra naquela época não era só uma guerra de homem contra homem, mas era uma guerra de divindade contra divindade. Quando vocês olham ali em Samuel, o povo leva a Arca da Aliança para a batalha, Eli e seus filhos. E quando eles perdem para os filisteus levam a Arca da Aliança com eles, porque eles falam, nosso Deus venceu o seu Deus. Mas aquela derrota, Deus queria punir o seu povo e ensinar eles que eles não podem manipular Deus como eles querem. Então a arca é levada, Deus que deixa a arca ser levada. E naquele momento a arca de Deus fica junto com o deus Dagon, que era o deus deles. Eles escutam um barulho de madrugada e quando eles veem, a estátua de Dagon agora está no chão, diante da arca do Senhor. Mesma coisa é aqui. Nada fugiu do propósito de Deus. Deus é soberano. Então mostra que Deus os deixou levar os utensílios, né, da casa do Senhor. Deus os entregou. É isso que nós vemos aqui em Daniel, que a nossa amiga leu para a gente.
Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que levasse os utensílios. Então, nada foge dos propósitos de Deus, nada pode subjugar Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, olha só que capítulo interessante. Já começa com o sofrimento de Daniel. Poxa, gente, fui levado daqui, andei esse caminho todo até aqui, e, cara, que sofrimento, que tristeza. Quem pode ler agora, mais uma vez, o versículo 3? Alguém, rapidamente? E disse O rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Muito bem. E o versículo 10 agora? Um momento, tem alguém com o áudio aberto aí? Se puder. Aí, pode ler, minha amiga. Versículo 10. Disse o rei dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Muito bem. Assim porieis em perigo a minha cabeça para cumprir. Muito bem. Olha só que interessante. Quando Daniel vai conversar, ele se reporta ao chefe dos eunucos. E também no versículo 3 que você leu aqui, mostra também, no versículo 3, que disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, para trazer aqueles jovens. Esses jovens de boa aparência, eles foram trazidos para trabalhar dentro do palácio. Então, a visão de Babilônia era: vamos trazer os mais inteligentes, os bonitos, para eles nos servirem aqui no palácio. Eles não são qualquer tipo de gente, não. Eles podem ser de muita valia para cada um de nós. E eunuco aqui tem duas vertentes. Tem quem diga que é o chefe dos oficiais, e a palavra eunuco era usada para oficiais, mas também eunuco era um termo usado para aqueles que eram castrados. E era algo muito recorrente naquele século. Há indícios de castração desde o século XIV a.C. E essa castração veio até o século XX, para vocês terem uma ideia. E o que envolvia a castração? Envolvia vários aspectos. Que todo mundo que trabalhasse no palácio deveria ser castrado. Alguns servos de confiança deveriam ser castrados para que eles não pudessem tomar as concubinas do rei, não pudessem se apossar das mulheres do rei. E naquela época, quanto maior o harém de alguém, do seu rei, maior era a sua fama e a sua grandeza. Por isso que eles tinham muitas mulheres. Davi cai nesse erro, Salomão também cai nesse erro. Quanto maior o harém, maior o seu reinado. Então, quem trabalhava no palácio, muitas das vezes, passava por um processo de castração. Outra coisa também que fazia os exércitos, os governos, castrarem outros povos, é que se aquele que foi castrado voltasse para sua terra, ele não poderia ser rei na sua terra, não poderia ter descendência e não poderia se rebelar futuramente. Então, era um ataque moral também à vida daqueles que eram castrados. Se cortava os testículos ou até mesmo o pênis, e eles ali ficavam impossibilitados de ter relacionamento com o que quer que seja. Então, existe um forte indício de que Daniel e seus amigos foram castrados. Foram feitos eunucos. Muita gente que não gosta de crer nisso é porque pensa assim: poxa, Abraão, mas é muito sofrimento na vida deles. Caramba, eles não mereciam isso, não. E olha só outro forte indício de que provavelmente Daniel foi castrado com seus amigos. Quem pode ler aí
Daniel, capítulo 6, versículo 24. Daniel 6, 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagalharam todos os seus ossos. Muito bem, isso é lá no capítulo 6, onde Daniel é jogado na cova dos leões. E para esse Império Medo-Persa, quando alguém ia ser sentenciado à morte, morria ele, suas mulheres e seus filhos. Então você vê que aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões com as suas mulheres e seus filhos. Mas Daniel, quando foi jogado, ele foi jogado com família ou sem família? Daniel foi jogado sozinho, sem família, mais o indício que ele pode ter sido feito eunuco. Mas se ficou alguma dúvida ainda, vamos para essa profecia de Isaías 39, 7, que diz assim a palavra do Senhor em Isaías 39, versículo 7. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só que forte essa profecia em Isaías ao rei Ezequias. Dos seus filhos serão tomados para serem levados à Babilônia e se tornarem eunucos. Então, muita gente, muitos estudiosos creem que ele também foi feito eunuco na Babilônia. É muito sofrimento ou não é? E para terminar, eu quero compartilhar com vocês mais um slide aqui, que é a troca dos nomes. Olha só quanto sofrimento. Daniel foi levado de forma vergonhosa para outro lugar, teve que andar praticamente de São Paulo a Salvador, que é 2.000 quilômetros. Quando ele chega lá, provavelmente ele foi feito eunuco, e além disso, o seu nome e o nome dos seus amigos foram trocados. Olha só que interessante, por exemplo, Daniel. Olha que nome bonito. O significado de Daniel é Deus é meu juiz. Mas quando ele chegou na Babilônia, o nome dele foi Beltesazar, que é o quê? Bel, né, Baal, proteja a sua vida. Então, um nome tão bonito foi transformado para algo pagão. Olha, por exemplo, Ananias, que significa Yahvé, Jeová demonstra graça. Foi transformado para Sadraque, que era o deus Lua, né? Ou da ordem de Aku, que era um deus também babilônico. Misael, olha que nome bonito. Quem é Deus, ou quem é como Deus, né? Quem é o que Deus é? Quem será como Deus? Então, esse é o significado de Misael, e foi transformado para Mesaque. Quem é o que Aku é, que é o Deus Aku mais uma vez, e Azarias, aquele a quem Jeová ajuda, ou ajuda de Deus, foi transformado para Abidnego, que é servo de Nebo, que era outra divindade também do Império Babilônico. Então, eles tiveram os seus nomes trocados. Nomes que eles tinham que exaltar o Senhor, agora exaltam a outros deuses. Começou o capítulo 1 de Daniel, e olha só quanto sofrimento na vida desses jovens e na vida de Daniel. Eles foram levados cativos ainda muito jovens, provavelmente foram feitos eunucos,
e tiveram seus nomes trocados. Eles, a única coisa talvez que sobrou para eles, porque eles não tinham mais família, não tinha nada, era o seu nome. E até o nome que eles tinham lhe foi tirado. Mas nesse momento, e é nesse quadro, que nós vamos aprender muito com cada um deles. Porque o que restou para eles foi a sua fé em Deus. E a fé deles em Deus permaneceu inabalável. A fé num Deus soberano. E se chega um momento que nós perdemos tudo na nossa vida, é nesse momento que tudo parece estar perdido, que Deus se mostrará suficiente. Existe um momento na nossa vida que você já passou por esse momento, ou ele pode chegar, que você vai ver, gente, eu só tenho Deus agora, mais ninguém. E é nesse momento que você verá que Deus é suficiente, porque ele foi também suficiente na vida de todos esses jovens. Amém? Vamos orar. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. E nós queremos a revelação da Tua soberania sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos declarar que nossa vida pertence a Ti, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre os reinos. O Senhor é soberano sobre todos aqueles que se acham maiores do que o Senhor. Tudo pertence às tuas mãos e nada foge da tua autoridade, do teu controle. Então, Senhor, nós queremos descansar na sua soberania, entendendo que é o Senhor quem promove todas as coisas e que nada te surpreende. O Senhor é o conselheiro, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus libertador, o Senhor é o Deus conquistador e é o Senhor quem pode fazer infinitamente mais. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. E se nós temos alguma inquietação dentro de nós, que nós possamos entregar àquele que tem o controle sobre todas as coisas. Siga ministrando o nosso coração, Deus, através do livro de Daniel, entendendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém.